Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena, sou o criador do perfil Matematicagem e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou responder as principais dúvidas que vocês têm e sempre mandam pra mim, beleza? Só que antes de começar esse vídeo eu tenho um agradecimento muito especial. Nós acabamos de bater a nossa marca de 1000 inscritos aqui no YouTube e eu agradeço bastante o carinho e toda a colaboração de vocês que sempre dão like e comentam aqui no canal. Como eu disse antes, o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu peguei as principais dúvidas que vocês têm e eu vou estar aqui respondendo para vocês, tá? Então a primeira pergunta é a seguinte. É uma pergunta do Gleison Alves e ele fala o seguinte: você dá aula há quanto tempo? Eu comecei a dar aula já no segundo ano da faculdade, então eu comecei no comecinho de 2018. E todo comecinho é sempre difícil, né? Eu consegui meus primeiros alunos na base do QI, que todo mundo conhece, que é o que indica, que era basicamente alguns filhos das amigas da minha mãe ou alguma pessoa que estudou comigo no ensino médio que me divulgou e que me indicou para pessoas que conhecia que precisavam de ajuda na matemática. Então eu comecei no comecinho de 2018, comecei dando aulas particulares tanto de matemática quanto de física e comecei me apaixonando mais sobre a matemática e hoje eu dou aulas apenas de matemática. Com esse tempo eu percebi que eu gosto bastante de dar aula e é uma das maiores paixões que eu tenho e eu quero seguir esse rumo a minha vida inteira. A Karen de Oliveira perguntou qual é a minha alimentação durante uma prova. Eu acho que depende bastante da duração e do desgaste físico e mental que a prova vai exigir de você. Então, por exemplo, quando eu faço provas na faculdade que tem uma duração um pouquinho menor, eu não levo nada para comer. Eu só pego minha água totalmente concentrado na prova. Mas quando é provas muito longas, como por exemplo no Enem, eu gosto de levar alguma coisa para me alimentar quando eu estiver muito cansado. Então, basicamente, quando for provas curtas, eu só vou na base da água mesmo. E quando são provas um pouco mais longas, um pouco mais cansativas, eu levo a água e mais algum chocolatinho, tá? Só que eu pego sempre pouca coisa para comer, porque eu acho que eu saio da minha concentração quando eu começo a comer. Então, se eu levar muita comida, na minha opinião, eu não vou conseguir render tanto, não vou conseguir me concentrar tanto. Lógico que isso depende de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito de estudar e seu jeito de fazer prova. O meu jeito é, provas curtas eu não levo nada para comer, provas longas eu levo só um chocolatinho ou alguma bolacha para me dar energia quando eu estiver muito cansado, beleza? Terceira pergunta foi da Thaís. Além da engenharia civil, já pensou em fazer algum outro tipo de engenharia, como engenharia mecânica e elétrica? Então, Thaís, outro tipo de engenharia eu nunca pensei em fazer. Durante o ensino médio eu tinha muita dúvida entre engenharia civil, matemática e física, porque sempre a gente quer optar por algo que a gente gosta mais de fazer. E eu gostava mais de matemática e da parte de exatas, então eu pensava, por causa disso, por eu ter bastante facilidade em matemática, eu ia me dar melhor em cursos que exigem isso, como matemática, física e engenharia civil. Não. Uma dica muito importante que eu acho que várias pessoas deveriam fazer também. Eu peguei o plano de ensino das principais faculdades de engenharia, física e matemática e eu comparei e eu analisei qual que eu ia gostar mais de estudar. E aí eu cheguei ao consenso de que na engenharia civil ia ser mais legal para mim, tá? Então sempre antes de entrar numa faculdade, escolher seu tema, pesquise o plano de ensino de cada faculdade que você quer entrar para ver qual se adequa melhor ao seu estilo. Quarta pergunta da Gabi Cocitas: é professor de matemática? Eu tenho duas respostas para essa pergunta, uma é sim e outra não. Se você for levar em consideração o fato de você precisar ter um diploma de licenciatura para você começar a dar aulas de matemática, eu não tenho esse diploma, tá? Mas eu dou aulas desde o começo de 2018, eu ajudo bastante gente, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto presencialmente. Eu dou aulas particulares e já dei aulas também em cursinhos voltados para o Enem. Então, para essa pergunta eu tenho duas respostas. Uma sim, levando em consideração que eu ajudo bastante gente, ensino bastante gente, e a outra não, levando em consideração que eu não tenho diploma, ainda não tenho a formação. Então, por esse lado, eu não sou professor, mas por outro lado, de ensinar o pessoal, eu sou professor. Então, depende da avaliação de cada um. A Carol Moraes Bueno mandou pra gente a nossa quinta pergunta, que ela falou o seguinte pra mim: o senhor ajuda em questões de concursos? E a minha resposta é claro, eu ajudo sim. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que eu resolvendo várias questões de concursos, como por exemplo da Polícia Militar e também da Escola de Sargento das Armas, e eu sempre respondo lá no Instagram.
Claro, na medida do possível, porque muitas vezes tem muitas perguntas para eu responder, mas eu sempre vou estar dedicando um tempinho do meu dia para estar respondendo todo mundo lá. Então é só mandar sua pergunta lá para mim no Instagram, @matematicagem, que eu vou estar ajudando sempre vocês nas questões que vocês precisarem. A nossa sexta pergunta é da Joyce Bueno e ela falou o seguinte: Felipe, dá algumas dicas para o Enem 2020. Esse é um assunto um pouco polêmico, né? Alguns dias atrás o Ministério da Educação soltou um vídeo falando que o Enem não vai ser adiado e que o mundo não pode parar por causa dessa pandemia, que é algo um pouco surreal. E todo mundo sabe a realidade que a gente está, é algo muito novo e a gente deveria primeiro passar por isso, passar por essa quarentena para depois pensar em seguir a nossa vida novamente. E eles fizeram um vídeo falando que o mundo não pode parar. Então a minha dica é o seguinte: se você tem condições para estudar, aproveita essa oportunidade que você tem. A gente sabe que no Brasil a realidade não é essa, tá? Mais de 30% da população não tem acesso à internet. E se você tem condições, se os seus professores estão dando videoaulas, pega firme, se esforça, beleza? Mas claro, eu não vou cobrar você estudar durante esse período muito complicado, porque muitas vezes o governo não dá recurso para a gente estudar. Então a minha dica é o seguinte: se você tem oportunidade, agarra nela e se dedica bastante, beleza? Porque nós sabemos a realidade do Brasil e se você tem a oportunidade de estudar em casa, se os professores dão videoaulas para vocês, é uma pessoa muito privilegiada. A nossa última pergunta é da Yasunari Shida. E ela falou para mim: como não perder o foco e a determinação? Uma dica que eu dou para vocês aqui é a seguinte: quando eu quero alguma coisa eu já fico me imaginando conquistando ela. Então, por exemplo, agora que eu estou começando aqui no YouTube, eu já me imagino vivendo de YouTube e isso me dá muita motivação. Então, minha dica é a seguinte: se você quer passar no vestibular, no concurso, pensa, coloca na sua cabeça, já mentaliza o dia que você for aprovado nesse vestibular, nesse concurso, a felicidade que vai ser. E eu tenho certeza que isso vai te motivar todos os dias a sempre estudar mais e se esforçar mais. E isso pode ter certeza que se encaixa em várias áreas da sua vida. Então esse foi mais um vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu respondi as principais dúvidas que me mandam tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Estou pensando em lançar uma parte 2 aqui desse vídeo, então se você gostou dele, deixa aqui embaixo nos comentários algumas dúvidas que vocês têm, que eu vou estar selecionando várias perguntas para responder no próximo vídeo. Valeu e até mais!